Estamos assistindo ultimamente os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas. Mas de onde vieram elas? De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta do ano de 2500 anos antes de Cristo na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades viajavam, a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu, em 766 a.C., que era uma prova de corrida. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Augeas, que continha milhares de animais, e não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir realizar esse feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem a seu pai Zeus. Essa explicação mitológica organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte olímpico à época. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo um rito de sacrifício de animais a Zeus, e cada competição tinha em dada medida alguma relação com o culto a essa divindade. Entre os esportes praticados nas antigas Olimpíadas estavam as corridas, chamadas de dromos, e suas modalidades. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros, vestido com a armadura e as armas de um hoplita, um soldado da linha de frente dos combates. Em termos de corridas, havia também as bigas e quadrigas. As primeiras eram carros de combate tracionados por 2 cavalos, as segundas por 4 cavalos. Havia ainda o pentátlon, semelhante ao pentátlon atual, que reunia 5 esportes: salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. E é importante destacar também que as modalidades de luta, por exemplo, eram um pouco diferentes. Existia a palé, que era meio que uma luta greco-romana, que não possuía socos nem chutes, mas era uma luta realmente mais agarrada. Além da palé, existia a pigme, que era um tipo de boxe, só que bem mais agressivo e com menos regras. E existia o mais agressivo de todos, era chamado de pancrácio. Era basicamente um vale-tudo, que podia soco, chute, agarrão, jogar a pessoa no chão, enfim, era o mais agressivo que possuía nas Olimpíadas. Mas após o fim da relade, após o fim dessas Olimpíadas aí, as Olimpíadas entraram no esquecimento durante séculos, e também porque o imperador Teodósio I basicamente baniu, falou para não ter mais realmente as Olimpíadas, porque Roma estava se tornando um território cristão, e as Olimpíadas eram vistas como algo pagão. Só que mesmo assim, outros esportes foram realmente tomando espaço, foram ficando populares dentro de cada região, dentro de cada território, mas não havia nenhuma competição, nenhuma coisa que juntava todos esses esportes para as pessoas ali competirem. Mas Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin, lá nos anos 1890 trouxe de volta, ele pegou toda essa ideia aí e realmente trouxe de volta uma competição parecida com as Olimpíadas. Ele acreditava que os esportes eram muito importantes na sociedade contemporânea, ainda mais para os jovens, para criar empatia, para criar ali responsabilidade nos jovens e também nas pessoas. Ele também acreditava que era melhor fazer uma organização desses esportes realmente, cada uma cuidar de um esporte, e também para promover a paz entre as nações com o esporte. Porque naquela época, no século 20, chegando ali no 21, as rivalidades entre nações eram algo muito grande. A primeira tentativa significativa de trazer de volta os antigos Jogos Olímpicos, l'Olympiade de la République, um festival olímpico nacional, realizado anualmente de 1796 a 1798 na França Revolucionária. A competição incluiu várias modalidades dos antigos Jogos Olímpicos gregos. Os Jogos de 1796 também marcaram a introdução do sistema métrico no esporte. Já em 1850, o Olympian Class foi iniciada pelo Dr. William Penny Brooks em Mount Williamson, na Inglaterra, para melhorar a aptidão dos locais. Já em 1859, o Dr. Brooks renomeou Olympian Class para Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Winlock, e esses Jogos Anuais continuam até hoje. E naquela época, os jogos eram um pouco diferentes. Tínhamos o pentatlo, que reunia salto e distância, corrida de estádio, um lançamento de dardo e o arremesso de disco e luta que eu falei. Para Aristóteles, os atletas do pentatlo eram os mais completos.
pois eram naturalmente dotados tanto de força quanto de velocidade. No salto, os competidores usavam halteres para ganhar impulso. Já as corridas eram de 200 metros e 400 metros. Uma de longa distância também existia, de 1.500 metros a 5.000 metros, e com armas, carregando até escudos e capacetes. Na largada, os competidores ficavam atrás de estacas de madeiras, presa por fios. Para dar a partida, o juiz puxava todos os fios de uma vez só. E existiam as charretes que eu falei, que eram puxadas de 2 e 4 cavalos. Apesar dos riscos enfrentados pelos cocheiros, principalmente quando contornavam a baliza na extremidade da pista, a glória ia sempre para o dono do animal. Também havia corridas de cavalos montados por cavaleiros. E existiam até esportes arcaicos. Séculos antes da primeira Olimpíada, os gregos praticavam esportes vindo do Oriente Médio. Havia competições como o salto sobre o touro, que o atleta agarrava os chifres do bicho que o lançava para um salto mortal. A modalidade foi logo extinta, e os praticantes dela também.